Senhor te ajuda. Dom Silvano, o Senhor te mostra, serve a Deus. Glorival. Lá atrás. Glória a Jesus. Dom Cláudio, vem servir ao Senhor. Deus te enche aqui. Nosso bando. Glorival. Deus maravilhoso. Irmãos, veio avante para nós lermos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o capítulo 12 do livro dos Atos dos Apóstolos. Este capítulo retrata 3 situações. A primeira de Herodes, que manda matar a Tiago, prendendo Pedro, e depois como Pedro é livre da prisão, e depois a morte de Herodes. Então vamos ler com a ajuda de Deus. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada a Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E, quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar,
E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ele afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E, acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, partiu para outro lugar. E, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E, quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E, partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E, comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Irmandade tem pleno conhecimento destes relatos, porque quantas vezes Deus tem mandado a palavra usando da leitura deste capítulo que Lucas escreveu, retratando isto que havia acontecido com o apóstolo Pedro, que aqui vemos, irmãos, uma demonstração clara do propósito do adversário de destruir as obras de Deus. Sempre foi assim. Começou quando destruiu a primeira obra de Deus no ser humano, que foi em Adão, fazendo-o pecar. E assim ele veio durante toda a existência do ser humano, batalhando para que afastasse o homem da presença de Deus. E quando não consegue, então ele procura também eliminá-lo. Mas, nos tempos da graça do Senhor Jesus, o simples fato de eliminar uma pessoa da sua vida terrena não significa que o propósito do adversário tenha cumprido. Porque, na verdade, o que ele quer é afastar-nos de Deus. E quando a pessoa é eliminada da sua vida, mas tendo sido fiel a Deus, acaba a vida terrena, mas a alma fica guardada para a eternidade com Deus. Ele não alcança, ele pode até destruir a carne, mas a alma não. Mas por isso que disse o Senhor Jesus que é necessário temer a Deus e não aos homens, porque o homem pode destruir o corpo, mas Deus pode destruir o corpo e a vida também que está dentro do corpo. Mas o adversário, irmãos, ele luta para destruir a obra de Deus feita na vida de cada um. E não conseguindo, então, ele apela, quer fazer maldades. E é o que aqui aconteceu. Este Herodes havia já tido sucesso na sua maneira de entender perante os judeus, mandando matar a Tiago, que era irmão de João, era um apóstolo do Senhor. Aquilo foi uma coisa muito grave perante a obra de Deus, porque era um apóstolo. Mas também o Senhor Deus permitiu que assim acontecesse,